Olá, amigos! Que bom tê-los aqui de volta. Esse vídeo aqui é a parte 2, onde eu conto a história da minha vinda do Brasil para Portugal, minha mudança para cá. Então, se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês irem lá e assistirem antes de ver esse vídeo aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu vou passar algumas dicas de viagem que achei interessantes e diferentes até de tudo que eu vejo em geral por aí. Então, bora lá continuar esse vídeo? Bom, contando rapidinho da nossa viagem para vocês, falando especificamente da nossa viagem de avião, o nosso voo ao todo foi mais ou menos, acho que umas 15 horas de viagem, porque a gente saiu de Curitiba, fizemos escala em São Paulo. Em São Paulo a gente fez, se eu não me engano, foi uma escala de 3 horas lá, então foi um chá de cadeira gigante. Aí nós fizemos depois uma escala em Lisboa, acho que foram umas 2 horas de escala. Então assim, foi muito cansativa a viagem, muito. Acho que se fôssemos só um casal já seria exaustivo. Com criança, com bebê, meu Deus do céu, sério. Se você pergunta hoje pra mim, nossa, você tá com muita vontade do Brasil, só de lembrar essa viagem eu penso, não, pelo amor de Deus, sabe? Porque foi assim, muito exaustivo. No começo da viagem foi uma maravilha, todo mundo feliz, uma festa indo pra Portugal, animados. Principalmente meu filho, estava extremamente animado com a viagem. Ele estava dizendo que era a melhor aventura da vida dele, estava todo feliz, ele tem 8 anos. Mas chegou já assim, mais próximo da gente encerrar ali o último avião, que era o voo mais curtinho, ele já estava exausto como a gente. O voo em si foi muito confortável, nós sentamos naquelas 4 cadeiras que ficam no meio do avião, sabe? No voo internacional a gente sentou naquelas, na verdade eram 3, né, poltronas, porque o bebê fica comigo. Porém, tinha uma moça sentada do nosso lado, que a aeromoça, assim que nós nos acomodamos nas poltronas, ela pediu para que essa moça sentasse na poltrona ao lado, para deixar justamente a gente, que ela vendo que nós estávamos com 2 crianças, para que a gente ficasse mais confortáveis ali. E nossa, isso ajudou um monte, porque o nosso filho, depois, na hora que ele dormiu na madrugada, ele pôde se esticar melhor, foi perfeito. Então, como tinha lugar sobrando no voo, permitiu que a aeromoça pudesse nos acomodar melhor e deixar não só as 3, mas as 4 poltronas ali só pra gente. Durante o voo foi muito gostosa a alimentação no voo, ali servida pelas companhias aéreas. Foi tudo assim, vamos dizer assim, que foi o mais confortável possível. A gente fez muito boas escolhas, assim, no geral do que levar para o avião, questão de roupa, a gente não passou frio. Na verdade, a gente estava até carregado demais, eu acho, porque a gente... era necessário carregar roupas a mais para as crianças, estando com o bebê e tudo mais. Eu acho que se fosse viajar de novo, eu não teria posto menos coisas para carregar. O ruim é que se você ficar com muita bagagem de mãe e criança, isso fica muito pesado. Então, assim... é uma decisão que você vai ter que assumir e pronto. Então, assim, a sorte nossa é que como nós fomos com o carrinho, a hora que tava pesado demais, a gente podia às vezes escolher, por exemplo, eu fico carregando o nenê e em vez de eu carregar essa mala que tá pesada, eu vou pôr essa mala ali no carrinho. Então, às vezes, colocava umas 2 malas em cima do carrinho e o bebê a gente segurava. Então, a gente foi fazendo esse revezamento e ajudou bastante. Então, acho que da viagem o que era mais desconfortável, assim, das nossas decisões quanto à mala é isso, se não for um peso das malas de mão. Porque a gente que é mãe fica pensando, se o filho sentir frio e se sujar, eu vou ter que levar uma roupa a mais, ainda mais bebê, tem que levar fralda, e leva mamadeira, e leva mamadeira para pôr água, e leva papinha para comer, frutinha, e comidinha. Então é tanta coisa para carregar que ficou um chumbo mesmo. As malas ficaram extremamente pesadas. E, enfim, acho que a gente não ia ter como escapar muito disso mesmo. A primeira dica que vou trazer aqui são para as mamães de viagem, que essa dica aqui, na verdade, foi quando a gente estava de mudança do Brasil para cá.
a gente começou a pensar o que seria melhor para carregar a bebê. A minha filha, então, estava com um pouco menos de 1 ano, e a gente pensou, puxa, o nosso carrinho é gigantesco, pra gente vai ser um transtorno ficar desmontando e montando cada vez que vai entrar ali na aeronave, provavelmente eles vão ter que despachar, provavelmente não, eles teriam com certeza aquele carrinho que despachar, porque ele era muito grande para poder entrar como bagagem de mão ali no avião. Então, a gente percebeu que seria um transtorno. A gente estava pensando que se fôssemos levar algum carrinho, teria que ser algum carrinho que pudesse ser utilizado até mesmo no aeroporto, né? Porque a gente ia ter escala. Então, a gente pensou que seria interessante algum carrinho que nós pudéssemos usar até mesmo na escala. Então, eu pesquisei bastante na internet e consegui achar um carrinho que é bem diferente. Ele é um pouco mais caro, justamente por ser diferente do padrão. Eu vou colocar fotos para vocês aqui, um videozinho para vocês acompanharem e ver como é que ele monta e desmonta. Ele é um carrinho que vocês vão ver aqui no vídeo que ele é sensacional. O que ele tem de legal? Ele é um carrinho que vocês vão ver que ele não traz extremo conforto, ele não tem toda uma estrutura, vamos dizer assim, almofadada para o bebê, porque a ideia dele é ser um carrinho leve, prático, para você realmente viajar ou para fazer aqueles passeios que a gente faz, por exemplo. Nós aqui em casa não temos carro, então nós usamos Uber. Então tem que ser um carrinho que seja fácil de você transportar, de você não precisar muitas vezes nem pôr no porta-mala, porque ele vira uma bagagem de mão mesmo, ele vira como se fosse uma malinha de viagem, ele é extremamente fácil de montar e desmontar, ele é leve. Então esse carrinho, nossa, foi a nossa salvação na viagem, realmente foi muito prático. Vocês vão ver ele desmontado, ele fica pequenininho, ele fica realmente, parece uma malinha executiva, assim, ele é muito bom. A desvantagem desse carrinho é que vocês não vão usar, as mamães não vão poder utilizar eles por muitos anos como o bebê, porque logo o bebê vai ficar grande demais pro carrinho. A minha filha hoje em dia ainda consegue utilizar tranquilamente, mas a gente vê que ele não é um carrinho que vai por muitos anos. Então ele é bom para que você compre logo que o bebê é pequeno, para que você aproveite por mais tempo, mas ele é fantástico de verdade. Então a gente utilizou ele não só para viagem, mas a gente utiliza ele ainda no dia a dia. Um outro ponto negativo desse carrinho é a parte frontal dele ali, onde o nenê se segura, porque ele tem uma borrachinha muito molinha, então o nenê ele fica com gana de ficar mordendo aquela borrachinha, pelo menos a minha filha foi assim. Então ela queria ficar mordendo aquela borrachinha, a gente colocou brinquedinhos ali, tem um brinquedinho que é tipo uma cobrinha enroladinha que a gente colocava ali pra distraí-la e não para que ela não mordesse, mas não teve jeito, ela sempre que tinha uma oportunidade dava uma dentada até começou a arrancar pedaço. Então, para evitar que ela corresse o risco de engolir aquilo, a gente tirou e ficou a parte de metal preta. Então, ainda assim, ficou bem bonito o carrinho. Para quem não sabe que existia aquela parte almofadada, nem vai notar. E ele ainda assim ficou perfeito, ficou incrível ainda. Outra coisa legal desse carrinho é que ele tem também aquela parte de baixo, onde você, como os outros carrinhos, que você pode guardar algumas coisas, um casaco, algum acessório do bebê. Tem ainda um bolsinho traseiro ali que eu vou mostrar pra vocês aqui também no vídeo, que dá pra guardar coisas. Gente, de verdade, eu fiquei muito apaixonada por esse carrinho. Então, pra quem é mamãe, pra quem viaja muito, pra quem gosta de passear, ele é fantástico, de verdade. Super recomendo, tá? Eu vou deixar o link deles com o nome certinho pra vocês aqui na descrição desse vídeo, para que vocês, quem tiver interesse e quiser comprar, com os dados do carrinho, vocês conseguem facilmente encontrá-lo. Bom, próximo item, então, esse serve para não só para as mamães, mas para qualquer pessoa que for viajar, e falar sobre as malas de viagem. Gente, esse item é muito importante, tá? Então, quando vocês vão no aeroporto, vocês vão ver, principalmente quando você faz uma viagem de escala internacional, por exemplo, que o voo tem mais pessoas, vai ter, obviamente, mais malas ali transitando pela esteira. Quanto mais fácil você conseguir visualizar a tua mala, identificá-la, melhor. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai comprar uma mala, ela pega uma cor neutra, uma azul, uma preta, e obviamente vão ter várias malas, se não iguais, parecidas com essa. E isso dá um transtorno enorme na hora de pegar. Você pode, de repente, pode correr o risco de uma outra pessoa pegar essa mala, levar embora, ela só vai perceber mais pra frente que errou a mala. Então, para evitar correr esse risco, uma dica muito boa e barata é você pegar fitas que você tiver em casa coloridinhas e prender. Dá nó na parte mesmo onde você, na alça da tua mala de viagem, você pode pôr fitas coloridas.
Eu acabei até me esmerando demais nas nossas malas. A gente trouxe 6 malas do Brasil para cá e eu peguei essas tirinhas coloridas, eu comprei fitas coloridas dessas por metro, comprei já fechadinha, não me lembro quantos metros vinha em cada pacotinho. Então eu me esmerei, peguei e cortei as fitas em tamanhos iguaizinhos, prendi nelas nas malas meio iguaizinhas, assim, prendi umas tirinhas, ficou tudo coloridinha, ficou bem assim. Eu vou pôr uma foto aqui no vídeo para vocês verem. Mas isso, nossa, ajuda um monte. De longe a gente já identificava a mala, então recomendo que você faça isso. Óbvio que você não precisa pôr um monte de cor, não precisa se esmerar como eu me esmerei ali. Numa mala anterior que a gente tinha, a gente colocava, eu só tinha colocado uma fita roxa, uma cor até bem chamativa, um roxo chamativo, e eu tinha só uma fita, que eu prendi bem, dei várias voltas e dei nó bem dado para evitar que ela soltasse durante a viagem, na hora da própria empresa transportar de um lugar a outro. Então tem que tomar cuidado para prender bem firme para ela não soltar e você acabar descaracterizando a tua mala e não conseguir achá-la, né? Então não precisa ser toda elaborada que nem eu fiz, pode ser qualquer fita de qualquer jeito que você prenda, prendendo bem e conseguindo ser uma fita que te ajude bastante a identificar a mala, perfeito. Então, aproveitando essa dica, quando você for comprar a tua mala, quanto menos discreta ela for, melhor. Então já pense, aquela mala, às vezes você pega, por exemplo, uma promoção daquelas malas que menos saem, uma cor mais extravagante, ótimo, pega aquela mesmo. Então, quanto mais diferentona, melhor, tá? Quanto à resistência, é importante que a mala seja, assim, resistente, mas, assim, pense que se você, por exemplo, como nós aqui, tá de mudança, precisa comprar um monte de mala, não se esmere em gastar demais com a mala, pensando, depois eu vou fazer outras viagens, eu utilizo. Cuidado com essa, assim, a gente, particularmente, já tinha pego essas dicas e já estava meio esperto quanto a isso, mas na prática a gente viu que é pior do que a gente imaginava. Então, assim, a gente tentou comprar malas em promoção, a gente comprou de lojas boas, assim, mas tentando comprar o melhor preço possível. E a gente comprou a mala que tinha melhor custo-benefício. Então, a gente não foi pela melhor, nem a mais resistente, a gente viu que era resistente o bastante e pegamos. Então, a gente comprou, acho que tanto da Cavesale quanto da Postiche, a gente pegou dessas marcas. E assim, as malas que pareciam bem resistentes, tem algumas que chegaram bem danificadas. Assim, chega a ser revoltante, porque eram malas novas que dava vontade, que a gente, infelizmente, na correria, não ia se estressar com mais isso. Mas a vontade que dava de pegar a nota fiscal e falar, olha, escuta aqui, eu entrego malas novas para vocês e vocês me entregam desse jeito. As malas estavam assim extremamente amassadas, porque eles só tacam, jogam, mas não é um amassado, não é alguns riscos, era assim extremamente amassada. E teve mala que veio sem a rodinha, eles jogaram de um jeito que quebrou a rodinha, esmigalhou a rodinha, ela se perdeu na viagem. Então tem malas que chegaram muito danificadas que a gente teve que descartar assim que chegamos, porque não tem como reutilizar a mala, deu perdido na mala mesmo. Então, assim, pensem nisso na hora de comprar as malas, que muitas delas vocês não conseguirem reutilizar, tá bom? Aproveitando e falando em malas, vou falar também sobre a questão dos tamanhos da mala. Se vocês devem escolher P, M, G, enfim. Claro que vai depender do tipo de viagem, para que você tá indo, quanto tempo você vai ficar. Então, aqui, quando a gente planejou a nossa vinda para cá, eu cheguei a ler em alguns lugares, em dicas de viagem, que era ideal você escolher tamanho M para evitar correr o risco de ultrapassar os 23 quilos, para quem não quer pagar excesso de bagagem e seguindo aquele padrão de 23 quilos, que é o máximo de carga por mala. Nessa ideia, as primeiras malas que a gente comprou no tamanho M. Depois a gente acabou vendo a necessidade de comprar o tamanho G e a gente comprou. Porque o que acontece? Quando você está de mudança, você não vai carregar só roupas, né? A gente carregou uma série de outros acessórios também. E as nossas malas, mesmo a gente mesclando roupa com os outros acessórios pesados para tentar mantê-las todas ali dentro da faixa dos 23 quilos, aliás, dentro dos 23 quilos, teve mala G, por exemplo, que a gente encheu de coisa, mas encheu mesmo. E ainda assim, ela não deu 23 quilos, ela ficou com menos e não coube mais e teve que fechar com menos de 23.
Teve malas que que era M, que mesmo colocando, ela não tava cheia e ainda assim ultrapassou, chegou aos 23 quilos, né? Não deu para colocar mais nada, tinha espaço, mas o peso já tinha chegado aos 23 quilos. Então, assim, quando a gente fala de mudança, que a gente tá levando uma vida nas malas e a gente tem que pensar que não são só roupas de viagem, não é só sapato, vão ter coisas mais pesadas. Então, entrar nessa meta de tamanho, de MG, a dica que eu daria aqui é mescle mala. Compra G, compra M, vai comprando conforme a necessidade, mas não se atenha a esse medo de que, se eu pegar uma G, eu vou ultrapassar necessariamente 23, porque não necessariamente, sabe? Então, acho que o melhor aí é você comprar malas de tamanhos diferentes para que você vá acomodando suas coisas, tá? Próxima dica, essa é padrão até dica, mas principalmente se você for fazer uma viagem longa, use roupas confortáveis, principalmente se você tem criança, quanto mais confortáveis toda a família ali tiver, melhor. A gente optou, ainda mais para uma viagem assim de avião, de noite, tudo que seria frio, a gente optou por todos nós irmos de conjunto de moletom. Então a gente comprou aqueles moletom simples, que tem zíper na frente, e foi a melhor coisa. A gente, para as crianças principalmente, eu levei alguns casacos adicionais para eles acrescentarem ali no voo, para a hora que esfriasse mais. Mas foi a melhor coisa, porque tem que ser o máximo confortável possível para todo mundo, porque a viagem fica muito cansativa e quanto mais você sentir melhor, mais confortável, sem ter nada machucando, melhor. Agora, voltando a falar para as mamães, dicas para as mamães. Como eu viajei com uma bebezinha, eu tentei procurar na internet dicas de pessoas que viajaram, que fizeram viagens longas, de como manter o bebê mais calmo, mais tranquilo, mais confortável possível durante a viagem. E eu tinha lido que se a mãe amamenta no peito, para colocar o bebê para amamentar na hora que o voo, que o avião decolasse, sabe? Na hora justamente que aumenta aquela pressão nos ouvidos, que isso evitaria do bebê ficar com dorzinha no ouvido. Eu cheguei, acho que a usar essa dica, não sei se foi em todos os voos, tá? Mas assim, sinceramente eu não reparei que no caso da minha filha, eu não senti que ela teve nenhum desconforto aparente sobre isso. No caso da Vivi, o que eu notei realmente foi a falta dela cansar ao longo dessa viagem, porque ela teve várias oportunidades para cochilar e não teve nenhuma para gastar aquela energia dela. Então chegou um momento que ela tinha que voltar a dormir, porque a gente estava naqueles momentos de ficar ali sentado no avião ou sentado fazendo alguma coisa, ela não aguentava mais essa rotina de ficar só no colo e só dormindo. Então chegou uma hora que o avião tava tudo apagado ali, escuro, ela tava saco cheio mesmo de ficar ali nessa viagem. E ela queria brincar, queria fazer outras coisas e tinha que ficar ali no escuro dormindo. Então isso que irritou ela. Então, no caso da minha filha, eu não sei se teria realmente uma solução, porque ao todo foram 15 horas de voo, né? E com escala e tudo, a gente emendando de uma coisa para outra, a gente não tinha como ter momentos em que ela pudesse gastar energia. A gente estava concentrada em fazer tudo certinho, em fazer o check-in, em a gente se alimentar nas horas que precisava. E, enfim, a gente estava ali seguindo o roteiro certinho para que nada desse errado. Não tinha como fazer algo a mais, eu acho. Então, com o bebê, tá arriscado mesmo a passar esses apuros e eu acho que não tinha muito o que fazer nesse caso. Bom, gente, acho que basicamente foi isso, nossa viagem se resume a isso. Contei pra vocês como ela foi, passei dicas que eu utilizei pra nossa viagem. Pra quem nos conhece deve estar perguntando, nossa, ela falou, esse é o segundo vídeo sobre viagem, ela não falou nada sobre os gatos, porque eu tenho 2 gatos desses peludões, peça assim, e até agora eu não falei pra ele sobre a nossa vinda e sobre eles virem a Portugal, né? Eles estão com a gente, nossos gatinhos, porque a gente não vai poder ficar sem eles, a gente não vive sem eles. Porém, eles tiveram toda uma história particular deles, porque tivemos que cumprir quarentena, teve documentação para conseguir. Então, foi assim, toda uma burocracia que não caberia nesses vídeos para falar. Então tem um monte de coisa sobre os gatos para contar para vocês que eu vou contar em outro vídeo, tá bom? Aí eles eu
Vou fazer um vídeo especial para eles com todo cuidado, para mostrar para vocês como eles estão. Enfim, passar um monte de detalhes, os gateiros e gateiras aí de plantão vão amar, tá bom? Um grande beijo para todos, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que você esteja feliz também com esses vídeos. Um grande abraço, até a próxima!